Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos, que sintamos a sua paz a nos envolver, a fim de que a nossa noite de reflexões possa ser útil e proveitosa a todos nós. Eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade, enfim, concretizarmos essa visita e esperamos, desde já, externar, retornar todo o carinho recebido na forma de reflexões que possam ser úteis a cada um de vocês, encarnados ou desencarnados, nessa nossa busca por compreender a vida em expressões tão mais amplas e mais belas, conforme a doutrina espírita nos vai revelando. Então, que a luz do Consolador, bem como a luz do Cristo, possam nos inspirar nesta noite. No ano de 1888, uma figura chamada John Boyd Dunlop observava os movimentos do seu pequeno filho, à época com cerca de 10 anos, em seu triciclo, os desafios para que ele pudesse se locomover em um determinado terreno por conta das rodas desse triciclo, que não eram assim tão efetivas, não estavam assim tão habilitadas ainda a operarem, a funcionarem naquele determinado terreno, em razão da maneira pela qual essas rodas eram fabricadas. Observando aquela cena singela do cotidiano, seu filho a brincar e o desafio, digamos, de engenharia que estava ali proposto, ele teve uma ideia. Ideia esta que haveria de revolucionar a locomoção ou os meios de locomoção terrestre em nosso mundo. Porque a partir daquela cena, daquele acontecimento, ele concebe então a ideia de um objeto que viria a ser então tão útil, segue sendo tão útil para nós em nossas possibilidades de locomoção. Ele concebe uma espécie de cobertura para a roda que a fizesse mais eficiente. Nasceria ali aquele objeto que nós conhecemos como pneu. Mas os amigos e amigas devem estar se indagando por que esse assunto para iniciarmos uma palestra espírita? Por que fomos buscar a figura de Dunlop, o seu filho, o triciclo e o pneu? Aqui nós vamos adentrar a beleza da doutrina em nos ajudando a compreender a vida em suas múltiplas expressões. Não por acaso Allan Kardec definiria o Espiritismo como uma ciência do infinito. Também, diria ele, tanto em a introdução de O Livro dos Espíritos como em outros momentos na sua obra, que ela é uma ciência assim grandiosa porque ela tangencia, porque ela influencia, porque ela abre novas perspectivas em muitas, em incomensuráveis, inumeráveis áreas do conhecimento humano. E essa passagem que nós trouxemos para iniciar as nossas reflexões, ela se conecta com um artigo muito interessante e instrutivo de Allan Kardec, que foi inserido por ele na Revista Espírita de junho de 1866. Revista Espírita, que vale aqui, abrimos um parêntese, é um verdadeiro manancial inesgotável de reflexões, de aprendizados, de perspectivas tão interessantes sobre a nossa doutrina. Temos ali, de fato, o laboratório de que Kardec se serviu para compor toda a sua obra. Quantas vezes não veremos na Revista Espírita os ensaios, os textos iniciais que depois seriam convertidos em textos definitivos, digamos assim, nas chamadas obras básicas. Muitos dos textos do livro Céu e Inferno, das mensagens, comunicações, do livro A Gênese e outras obras, próprio Evangelho segundo o Espiritismo, os veremos antes na Revista Espírita. Kardec os lançava ao debate, digamos assim, para que pudessem ser analisados pelo movimento, para que ele pudesse receber os retornos, na forma das correspondências, as pessoas que o buscavam, que o visitavam, para que os temas fossem então debatidos, ele pudesse
e fazendo as sínteses, as devidas filtragens, os devidos ajustes para que então pudesse compor a sua obra magna, que está aqui representada nessas 5 obras capitais de nossa doutrina. Então, vale aqui fazermos esse parêntese, essa atenção especial à Revista Espírita, em toda a sua coletânea, na riqueza de conteúdo que ela nos proporciona. Porque veremos, a partir de um artigo como esse, que será a base da nossa consideração, o quão rica ela pode ser para analisarmos as questões as mais práticas, digamos assim, da vida, as mais cotidianas, ou temas e assuntos que, porventura, não julgássemos estar correlacionados com a nossa doutrina, mas que, no entanto, são completamente refundidos, renovados em nossa apreensão deles, a partir do que o Espiritismo nos propõe, em termos de compreensão da vida, do funcionamento da vida, das leis divinas. Então, esse artigo, em junho de 1866, será intitulado por Kardec Um Sonho Instrutivo. Um sonho instrutivo. E ele vai descrever uma experiência vivida por ele próprio ali, naquele primeiro semestre do ano de 1866, no mês de abril, quando ele encontrava-se enfermo. Kardec passou por muitos desafios aí envolvendo o corpo, chegou até a ser ou a ter sido advertido pelos espíritos, pelo excesso de trabalho. Então, em determinado momento, aquele que era um amigo já durante a encarnação, que depois desencarna, quando Kardec ainda permaneceu encarnado, e se torna um benfeitor, um médico de Kardec do lado de lá, do mundo espiritual, o Dr. Demer, ele chega a alertar Kardec sobre a carga de trabalho a que ele se dedicava, que era preciso cuidar do corpo, caso contrário, o corpo não lhe permitiria levar a cabo tudo o que ele tinha de fazer, de realizar. E é de fato impressionante analisar a capacidade produtiva de Allan Kardec. Em aproximadamente 15 anos, desde os primeiros contatos com os fenômenos, até a sua desencarnação, em 31 de março de 1869, a produção de Allan Kardec é algo que desafia até a própria lógica, considerando os recursos que se tinha então. Iluminação muito precária à noite, modos de escrita também difíceis, ainda bem precários, modos de consulta muito mais restritos do que os temos hoje, por exemplo, com o computador. Você quer consultar uma determinada obra, vê um trecho sobre o qual você se lembra, mas não se lembra assim tão claramente do trecho, você vai lá, dá um Ctrl F, dá um Find no livro, dá um buscar, e você encontra no PDF, lá no e-book, você encontra no texto que está digitado. Então, elementos que parecem tão naturais para nós, mas que esses pensadores não os tinham. Então, era tudo na raça, era tudo na memória, era tudo capacidade mesmo de intelecto, mente, memória, treinados. E, claro, o auxílio espiritual, que era concedido àquele que fazia a parte que lhe competia. Mas ainda assim, por mais que a gente entenda que existia esse auxílio espiritual, é absolutamente impressionante a produção de Allan Kardec, considerando somente essas 5 obras que aqui temos, obras coesas, obras de uma profundidade racional, lógica, argumentativa impressionante. Quando pensamos nos volumes da Revista Espírita, todos eles coordenados, escritos, preparados por Allan Kardec, antecipadamente, nunca atrasou um volume, sempre estava ali. O volume de abril já estava pronto quando da sua desencarnação, então ainda sai o volume de abril de 1869, sob a batuta de Allan Kardec, Revista Espírita que prosseguiria depois sob a tutela de continuadores. Mas é impressionante, só que isso em determinados momentos acarretou esse choque, digamos, para o seu corpo. Então, ele passou por alguns momentos de enfermidade. Ele mesmo descreve isso nas suas cartas, em cartas mais recentes que vieram à tona, documentos inéditos que estão vindo à tona e que nos têm ajudado a compreender ainda mais a grandeza desse espírito. Então, por exemplo, os bastidores da escrita de Evangelho segundo o Espiritismo,
quando ele se dirige, em 1863, para Saint-Adresse, uma região na Normandia, tanto para que pudesse repousar um pouco, porque a sua saúde estava abalada, debilitada, então ele busca aquela região mais amena, aquelas belas paisagens. Kardec navegando, ele descreve ele navegando lá para Amélie, que ficou em Paris. Ele busca ali por conta da saúde, mas também, sem que o soubesse, de maneira, digamos, inspirada, por condução dos espíritos, que queriam que ele estivesse mais isolado, numa espécie de retiro, para escrever o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tal a importância que davam à obra. Então é um dos momentos que nós temos informação ali sobre essa sua enfermidade ou questão de saúde. Aqui também no ano de 1866, ele próprio nos relata. Ao que nos parece, problemas circulatórios, reumatismo, ele teve outras coisas assim, em decorrência dessa estafa também do trabalho e das muitas demandas. Mas aí falando desse seu estado então, em que ele se encontrava, como diz aqui, muitas vezes num estado de sonolência, de arrebatamento quase contínuos, Kardec diz que isso modificou um pouco a natureza dos seus sonhos. Antes ele não se recordava muito assim dos sonhos, pelo menos não era tão frequente, mas durante esse período, e o Espiritismo nos ajuda a compreender o porquê, é o conceito de emancipação da alma, a enfermidade muitas vezes, digamos, afrouxando um pouco os laços que prendem o espírito ao corpo, favorece esses processos de emancipação da alma, que muitas vezes estarão por trás de experiências oníricas com mais clareza, com uma lembrança mais viva, entre outras coisas associadas. Então ele descreve que isso modificou um pouco a natureza dos seus sonhos. E um determinado dia, ele teve então esse sonho que passa a relatar aqui. Ele se vê numa espécie de rua, assim, algumas pessoas reunidas ali próximas, e ele vai então caminhando em direção àquelas pessoas que conversavam entre si. Ele menciona que, por algum fenômeno que não saberia explicar muito ao certo, mas que a doutrina espírita nos ajuda a entender também, muitos médiuns já viveram algo similar, ele tinha a sensação de conhecer algumas daquelas pessoas que ele estava, mas só em sonho, não saberia nomeá-las. Então, às vezes o espírito está em desdobramento, ele vê alguma cena, algum outro espírito, tem a sensação de que conhece, mas não sabe o seu nome propriamente, mas tem aquela intuição de que o conhece. E de fato conhece ou de outro local, ou de outras vidas, enfim. Então ele tem essa sensação de que conhecia algumas das pessoas que ali estavam, mas não saberia nomeá-las, e ele tenta se aproximar um pouco mais para ouvir, para se inteirar do que aquelas pessoas conversavam naquela reunião. Quando então ele repara que numa parede que estava ali naquela rua, uma muralha assim, ele repara que aparecem escritas ali algumas palavras em caracteres luminosos, brilhando como se fossem de fogo. E ele lê então essa frase. A frase não estava completa, ele lê uma parte dessa frase. E ali estava dito: descobrimos que a borracha, dobrada sob a roda, permite fazer 1 légua em 10 minutos, desde que o terreno, 3 pontos. Ou seja, ele não conseguiu ver o restante da frase. Quando ele tentava, se esforçava por ver o restante da frase, essa frase como que foi, aqueles caracteres luminosos como que foram apagando-se aos poucos, a frase foi desaparecendo e ele então volta ao seu corpo físico. Mas a lembrança da frase, daquelas pessoas reunidas, ficou bem viva na sua memória. E ele então, pesquisador que era, sempre desejoso de entender esses fenômenos, sempre desejoso de pesquisar, averiguar, começou a se indagar: por que disso? Por que um sonho dessa natureza? Sabemos que os sonhos, às vezes, apresentam-nos imagens meio fantásticas, coisas assim, muito confusas, desconexas. O próprio Kardec havia comentado sobre os sonhos em O Livro dos Espíritos, falando ali da natureza dos sonhos,
como que por vezes os sonhos eram de fato lembranças vivas de experiências no mundo espiritual, mas às vezes eram também uma mistura de pensamentos que nós guardávamos da vigília, do estado de vigília, e que misturados às lembranças do mundo espiritual produziam aquelas cenas, às vezes profundamente desconexas, confusas, coisas que não parecem ter sentido algum. No entanto, ali era uma coisa diferente, era uma natureza de sonho diferente, muito vivaz, algo muito chamativo. Então ele ficou meditando a esse respeito, sobre o porquê disso, se os espíritos queriam transmitir alguma mensagem com aquilo e tal. Ele aguarda então a ocasião de conversar com o Dr. Demer sobre o seu problema de saúde e, aproveitando a ocasião, ele indaga o Dr. Demer sobre o sonho que ele havia tido. E principalmente sobre aquela frase que ele havia lido. Olha, descobrimos que a borracha enrolada sob a roda permite caminhar 1 légua em 10 minutos, desde que o terreno continua, prossegue. Por que, doutor, esse sonho? Qual a natureza? Qual a mensagem, digamos assim? Aí o doutor o instrui acerca das questões da saúde e fala, olha, de fato, esse sonho tem uma natureza um pouco distinta daqueles sonhos mais ordinários, mais comuns, mas permita-me antes averiguar junto a outros espíritos. Permita-me sondar melhor o porquê disso, vou ver com os demais benfeitores que velam aí pela sua tarefa, o porquê desse sonho, qual o objetivo disso, e depois eu te trago a informação. E assim se deu. Passado algum tempo, no dia seguinte, Dr. Demer aparece ali e diz a ele, o que vistes no sonho, que me encarreguei de vos explicar, não é uma dessas imagens fantásticas provocadas pela doença. É realmente uma manifestação não de espíritos desencarnados, mas de espíritos encarnados. Então, aquela reunião que Kardec viu, aqueles espíritos que ali estavam, diz aqui o Dr. Demer, eram, sobretudo, espíritos encarnados, que estavam reunidos ali no mundo espiritual. Sabeis que no sono podemos nos encontrar com pessoas conhecidas ou desconhecidas, mortas ou vivas. Foi este o último caso que se deu naquela circunstância. Os que vistes são encarnados que, de forma isolada e sem se conhecerem, ocupam-se de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção, anulando tanto quanto possível o excesso de despesa causada pelo desgaste dos materiais hoje em uso. Então aqui a gente começa a ver um cenário fascinante a se nos mostrar, a se apresentar para nós. A gente começa a ligar os pontos, porque Kardec teve esse sonho em 1866, abril de 1866. John Boyd Dunlop inventaria o pneumático, como foi o seu primeiro nome, depois reduzido simplesmente para pneu, em 1888. Mais tarde até se descobriria que um outro indivíduo chamado Robert Thomson, também escocês como Dunlop, havia proposto uma patente ali em meados de 1840, algo do tipo, mas que aquela patente não havia ido adiante, havia ficado esquecida, o invento não havia sido realizado de fato. Era só uma ideia inicial. Mas John Boyd Dunlop chegou a efetuar aquela invenção. Sabendo disso e fazendo a devida conexão, o sonho de Kardec torna-se ainda mais impressionante. E nos ajuda a penetrar numa das coisas mais fascinantes, que inclusive foi o que motivou então o nosso tema e a nossa conversa nessa noite. Essa compreensão de um progresso que se desenvolve entre dois planos. Numa solidariedade estabelecida no mundo espiritual,
tanto entre encarnados, que ali se encontram para determinados fins, como naturalmente amparados também por desencarnados, que de certo modo tutelam de esferas mais elevadas o progresso humano, em todas as áreas, desde a área religiosa, filosófica da humanidade, como também na área científica, em todas as frentes de desenvolvimento do mundo, inclusive no que diz respeito ao progresso material. Então, como se Kardec ali tivesse visto os bastidores de uma invenção, em que espíritos reunidos no mundo espiritual de diferentes partes do mundo debatiam sobre um desafio de engenharia, digamos, de engenho, até que um deles, encarnado pelo seu trabalho, pela sua observação, pudesse vir a ser apto a materializar as ideias ali debatidas na forma de mais um passo no progresso da humanidade terrestre. Acontece que esse, meus amigos, não é um caso isolado. E aqui nós temos uma das presenças, digamos assim, uma das afirmações mais explícitas do Espiritismo, das leis espirituais sobre as quais o Espiritismo fala, na história da humanidade. Porque casos como esse, digamos assim, uma previsão de invenções, ou invenções que são aparentemente fortuitas, ou indivíduos que, de repente, por exemplo, num sonho, numa experiência, têm uma indicação acerca de uma invenção, ou mais do que isso, indivíduos que, simultaneamente, sem se conhecerem no mundo, em regiões absolutamente diferentes, desenvolvem um mesmo invento, realizam uma mesma descoberta. Os historiadores, os pesquisadores, sociólogos, ficavam intrigados, especialmente mais recentemente, quando esse tipo de estudo foi se ampliando, quando pudemos lançar um olhar retrospectivo para a história da humanidade e ver como que fenômenos assim eram muito mais presentes e comuns do que imaginados. Por exemplo, esse das chamadas invenções simultâneas, ou descobertas múltiplas. Muitos casos, centenas de casos na história da humanidade. Agora, os pesquisadores, aqueles que elaboram dentro de um paradigma de materialismo, ficavam então intrigados. Como entender isso? Como responder? Indivíduos que não se comunicavam entre si, especialmente em tempos mais antigos, quando a comunicação era tão mais restrita e limitada do que hoje. Hoje é muito mais dinâmico o processo, as ideias fluem com muito mais facilidade mundo afora, mas em outros tempos não. Agora, se somos só o corpo, se essas ideias não se irradiam, se não existe uma solidariedade para além da matéria, como explicar esse surgimento simultâneo em duas partes do mundo, de uma mesma ideia ou de um mesmo invento? Ou às vezes até em mais partes? O que estaria por trás disso? Simples coincidência? Um simples acaso? Se fosse um caso, tudo bem, mas centenas de casos? Então isso desafiava, como desafia ainda hoje, o paradigma materialista. Ao passo que a doutrina, muito simplesmente, com toda a sua lógica e clareza, explicando-nos essas leis por detrás da vida, como nós a podemos acessar por aqui, por meio dos nossos sentidos, vai nos explicar claramente como se dá o processo. Explicar, por exemplo, como que duas das maiores figuras da história da humanidade, no âmbito das ciências, desenvolveram simultaneamente uma das principais ferramentas ou áreas da matemática, chamada cálculo. Sir Isaac Newton e Leibniz, ali por volta do final do século XVII, ao mesmo tempo desenvolviam esse, digamos, ferramental matemático que seria extremamente útil para muitos e muitos desenvolvimentos posteriores da humanidade. Existia até uma controvérsia depois. Quem de fato desenvolveu o cálculo, Newton ou Leibniz? Um caso de invenção múltipla. Ou um outro caso muito interessante.
Alexander Graham Bell e Elisha Gray, ambos desenvolvendo quase que simultaneamente o telefone. Em verdade, mais alguns pesquisadores também foram denominados como pais do telefone. Não só esses dois, mas a denotar para nós mais um desses casos muito interessantes. Ou ainda, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Esse segundo, que mais tarde, inclusive, se tornaria espírita, abraçaria as ideias espíritas. Ambos desenvolvendo em paralelo, sem que até então houvessem se comunicado, a teoria da evolução. A tal ponto que Wallace envia um manuscrito seu para Darwin, que ao ler aquilo fica impressionado, assustado e decide apressar a publicação dos seus escritos, porque viu ali muitos dos elementos que ele mesmo estava escrevendo. Como explicar isso à luz da ciência materialista? Se considerarmos a criatura como sendo uma ilha no seu corpo, ou o pensamento como uma simples secreção cerebral, como explicar essa solidariedade, esse intercâmbio, sem considerarmos isso que nós vimos aqui no caso descrito por Allan Kardec, no seu sonho instrutivo, sem compreendermos que esses espíritos se reuniam no mundo espiritual, para ali, juntos, meditarem, refletirem sobre aqueles desafios a serem superados pela humanidade. E em voltando para os seus corpos, um aqui e outro lá, desenvolviam mais ou menos bem, mais ou menos rapidamente, as ideias que ali foram colhidas em seus debates. Muitas das vezes também auxiliados por espíritos superiores, desencarnados de fato, que, digamos, lançavam ideias, sementes, sem que lhes dessem as invenções e descobertas de maneira pronta. Porque Kardec também haveria de falar sobre isso, sobre o porquê da espiritualidade não agir nesses moldes. Por que não nos revelam logo a cura disso ou daquilo, esse ou aquele invento para resolvermos um grande problema da humanidade? Diz-nos Kardec, no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, seria privar a humanidade terrestre de um dos seus principais instrumentos de progresso, o trabalho, o esforço. Kardec comenta sobre isso lá no tópico Ajuda-te que o céu te ajudará, dizendo: os espíritos irão se servir daqueles que no mundo demonstrem empenho, dedicação, uma perseverança a toda prova, que então estarão mais habilitados, mais aptos a colher as devidas inspirações para que as possam materializar do lado de cá. Então nunca veio uma invenção assim pronta, vinha muitas vezes uma ideia, uma sugestão, porque a gente entra também numa outra seara. Se temos essa das invenções múltiplas, centenas de casos no mundo, temos também aquela que não é menos interessante, das invenções, por exemplo, inspiradas em sonhos. Não só invenções, obras de arte. O próprio Salvador Dalí dizia que a maioria dos seus quadros ele os via antes em sonho e depois, em estado de vigília, ia traduzir ali a ideia, os insights, as inspirações que teve no mundo espiritual. Einstein, falando a respeito da sua teoria da relatividade, diz que a partir de um sonho ele teve uma compreensão muito importante, um sonho lá envolvendo umas vacas e uma perspectiva diferente de observação. Ele via as vacas de um jeito, um observador mais distante via as vacas de outro jeito, a partir de um sonho como esse, aparentemente assim, sem qualquer sentido, ele conseguiu decodificar aquilo com uma reflexão muito profunda sobre a importância do referencial de observação. E a partir dali, de outras ideias, naturalmente, estaria surgindo a teoria da relatividade de Einstein. Aquele que descobriu o benzeno sonhou com algumas cobras que faziam um formato que depois viria a ser descoberto como sendo a cadeia ali do benzeno, entre outros tantos elementos. E mais uma vez, aqueles para os quais os sonhos, essas imagens ou lembranças que temos da noite são simples produtos do cérebro, como explicar essas ideias assim tão certeiras no estímulo a uma determinada descoberta? Ou
a percepção de acontecimentos aparentemente fortuitos, gerando descobertas, digamos assim, espontâneas, não seria bem o termo talvez, mas gerando descobertas que são coincidências. Quantas descobertas dessa natureza nós não temos? Poderíamos citar aqui algumas. A insulina, a penicilina, o teflon, o raio-x, a própria borracha, que depois seria aqui utilizada por Dunlop, foi descoberto, o processo de vulcanização da borracha foi descoberto por Goodyear, alguns decênios antes, de maneira, digamos assim, fortuita. Então, tudo isso que tem alimentado o progresso humano em tantas frentes, tudo isso é também material de estudo para nós na doutrina espírita. E é um atestado, assim, muito evidente, muito patente, dessa dimensão espiritual da vida. Tanto desses encontros do mundo espiritual, como da interação com os desencarnados, como também da possibilidade da interação entre encarnados, que explica o surgimento em locais distintos, no mesmo tempo, de ideias, de inventos similares. Kardec falaria sobre isso no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão de número 419. Ele faz exatamente essa pergunta aos benfeitores. O porquê de uma ideia, de uma descoberta ou de um invento surgir assim de maneira simultânea em locais distintos? E os espíritos então responderão: já não vos dissemos que os espíritos se comunicam à noite, mesmo entre encarnados? Há essa possibilidade. Pois bem, ao voltarem para o corpo, guardam muitas dessas ideias de forma intuitiva, julgando depois que os inventos são seus, quando na verdade são fruto de um trabalho coletivo. Geralmente um deles acaba levando a fama, o prestígio. Algumas vezes o prestígio precisa ser dividido, porque a vaidade humana gera também certas controvérsias. Mas em geral estavam todos trabalhando juntos e aí voltando para os corpos puderam concretizar por meio do empenho, do esforço, da pesquisa, da reflexão, as sementes que foram recebidas no mundo espiritual. E eles chegam então a dizer uma expressão de que Kardec se serve muitas vezes e que é muito importante, né, assim, para nós na doutrina espírita compreendermos isso. Ele diz assim: quando vocês usam a expressão de que uma ideia está no ar, usais uma figura de linguagem muito mais exata do que supontes. Porque quando é chegado o tempo de uma determinada ideia, de uma determinada invenção, progresso, ela como que é difundida espiritualmente em diversas partes, aguardando então os espíritos que se façam aptos a notá-la, a percebê-la, às vezes a partir de uma coisa bem singela, bem fortuita, mas aquele espírito consegue identificar o que outros 100 não puderam fazer. Então, quando é chegado o tempo, a espiritualidade atua por meio dessas correntes inspirativas. Espíritos com tais tarefas encarnam e, estando encarnados, se reúnem. E assim vai se efetuando o progresso da humanidade entre dois planos. Por isso, voltando aqui à mensagem, mais para o final dessa resposta, o Dr. Demer vai dizer assim, que os espíritos, né, então, tinham levado Kardec em sonho, em desdobramento, até aquele local, justamente para que ele pudesse ter essa experiência e escrever sobre isso, explicando para a humanidade, para nós outros, os que hoje estudamos, como se dão esses processos, o que está por trás disso. Não coincidências fortuitas, não ao sabor do acaso, mas antes a solidariedade entre os dois planos. As potências do espírito que, emancipado, consegue se locomover a longas distâncias para comungar e interagir com outros nesse esforço coletivo de progresso. E ele diz: ficai persuadido de que assim o é muitas vezes, e que quando vários homens descobrem ao mesmo tempo quer uma nova lei, quer um novo corpo, em diferentes pontos do globo, seus espíritos estudaram a questão em conjunto durante o sono, e ao despertar, cada um trabalha por seu lado, tirando proveito do fruto de suas observações.
Ainda nesse artigo, um pouco mais adiante, já para o final aqui, Kardec ainda vai fazer a pergunta: que pensar das descobertas atribuídas ao acaso, como essas que nós mencionamos aqui, da insulina, penicilina, né, da própria borracha? Diz o Espírito: bem sabeis que não existem acasos. As coisas que vos parecem as mais fortuitas têm a sua razão de ser, pois se deve contar com inumeráveis inteligências ocultas que presidem todas as partes do conjunto. Se for chegado o momento, diz ele, de uma determinada descoberta, os seus elementos são divulgados em muitas partes, ou por essas mesmas inteligências. E aí, se 20 ou 100 homens passam batidos, digamos, sem atentarem para aquela ideia, para aquela inspiração, um haverá que conseguirá pegar o fio da meada, o rastro de luz, diz aqui o Espírito. E ele então, pegando o rastro de luz, vai depois trabalhar por ele, porque, mais uma vez frisamos, eles não nos darão prontos os inventos e as descobertas da humanidade. Então, de fato, um sonho aparentemente sem sentido a princípio, mas que vai ganhando uma conotação de, realmente, como diz Kardec, muita instrução. Um sonho muito instrutivo para nós, para entendermos como se dá a vida neste mundo. Como nós poderíamos antes, pensar que lá a descoberta de Dunlop teria alguma correlação com a doutrina espírita. Esse sonho permite-nos fazer essas pontes, essas conexões e ainda ampliar as nossas reflexões para algo muito maior. E, mais de uma vez, Kardec tratou sobre esse tema na Revista Espírita. No próprio Livro dos Espíritos, como nós já mencionamos também, lá a questão 419, também na questão 577, ele trata disso na parte das ocupações dos espíritos. Mas na Revista Espírita de março de 1864, Kardec conversa com dois inventores que estiveram por trás da melhoria do tear. À época ainda o tear era bem, digamos assim, bem restrito em suas possibilidades, era bem mais difícil manejá-lo, não era tão automatizado, e isso gerava muita insalubridade no trabalho, muitos acidentes. Então, naquela época, a indústria têxtil muito forte, mas imagina, jornadas de trabalho infindáveis, muitas vezes crianças envolvidas, muitos acidentes e tal. E então Kardec conversa com esses espíritos que se manifestaram ali por meio de psicografias e que tiveram no mundo a missão de aprimorar aquela máquina. E para mim esse é um dos artigos mais interessantes, talvez também pelo pendor, para o âmbito aí da engenharia e tudo mais, mas é um dos artigos mais interessantes da Revista Espírita, porque eles descrevem, por exemplo, a função dos espíritos que trabalham nessa frente. Geralmente a gente pensa nos espíritos que têm um trabalho mais específico no âmbito da religião, da revelação, ou da filosofia, da educação. Aqui eles falam do ministério, digamos assim, da missão daqueles que desenvolvem o ferramental humano, as máquinas, as indústrias, porque isso também segue um propósito, uma finalidade. O que aprendemos com a doutrina espírita é que cada vez mais o ser humano na Terra estará, digamos assim, eximido, estará isento dos trabalhos mais rudes da matéria para se dedicar cada vez mais aos labores do espírito, da educação mental, psíquica. O próprio Emmanuel fala sobre isso numa resposta do Chico Xavier no Pinga Fogo, quando falavam lá de uma nova era que a humanidade estava adentrando. Em determinado momento, Chico, falando ali, dando voz ao nosso querido Emmanuel, ele fala: olha, Emmanuel nos esclarece que o homem vai ser cada vez mais isento do trabalho mais rude para que possa voltar-se mais às questões internas, a educação mental, o desenvolvimento dos potenciais do espírito que é. Isso que Emmanuel comentou lá no Pinga Fogo, eles falaram aqui, nesse artigo da Revista Espírita. Então, março de 1864, o título e aí perdoe-me os que são bem versados na pronúncia em francês, mas Jacquard e Vaucanson são dois espíritos que vieram desenvolver e automatizar o tear
ao seu tempo, né? Inclusive o Vaucanson seria um pioneiro e o Jacquard aperfeiçoou o trabalho de Vaucanson. E aí, em determinado momento, o espírito de Jacquard fala assim para Kardec: meu espírito vivia em contínua tensão. Eu dormia para achar, ao despertar, um novo plano. Em vez de imagens e sentimentos, meu pensamento era uma engrenagem, um cilindro, molas, polias, alavancas. Em meus sonhos, aparecia-me o meu anjo da guarda que punha em movimento todas as minhas inspirações, todas as obras das mãos do homem. Então ele descrevendo o que foi para ele todo aquele processo, né, de fecundação psíquica durante, sabe-se lá quanto tempo, nos sonhos, no sono, na interação com o mundo espiritual, recebendo essas ideias e o esforço tremendo por tentar decodificá-las, traduzi-las em algum invento novo. Acho que esse é o grande processo, o desafiador processo vivido por todo inventor, por todo grande gênio, por todo grande artista. Captar a inspiração sublime e traduzi-la para a humanidade. O Leon Denis vai falar belamente sobre esse tema no seu livro Espiritismo na Arte. Ele fala das correntes de inspiração, ele dialoga lá com um espírito chamado Esteta, que foi um grande artista, um grande inventor, daqueles homens que faziam de tudo, né? Era engenheiro, pintor, descobridor, anatomista, enfim. O Esteta, ele se nomeia, mas é um espírito conhecido por nós, na humanidade. Mas fica a sugestão da leitura dessa obra, porque ele fala mais desses processos. E então, as dores do parto, daquele que intui que tem algo a realizar, que recebeu alguma inspiração de algum desenvolvimento, mas até ele conseguir traduzir, é desafiador. Por isso que ele fala que o meu espírito vivia em contínua tensão. É as dores do parto de um invento, do progresso humano. Haviam dito com razão, entre aspas, os mecânicos são os poetas da matéria. As mais belas máquinas saíram prontas e acabadas do cérebro de um operário. As noções de mecânica que ele não possui, criou-as de novo. A paciência e a imaginação são os seus únicos recursos. Então, paciência e imaginação, né? O esforço perseverante. Na verdade, é uma inspiração dos bons espíritos desprezada pelas academias ou pelos cientistas de profissão. Porque, como dizíamos, no paradigma materialista, como explicar isso? Não faz sentido. Parece ser simplesmente um acaso. Ou teríamos de considerar algo para além do que é palpável, tangível, acessível pelos nossos instrumentos. Mas isso, o paradigma materialista nisso ele ainda não cede. Mas está aí, patente, diante dos nossos olhos. Não um caso, nem dois, mas centenas e centenas de casos. Mas não é menos certo que se Arquimedes e Vaucanson são os gênios da mecânica, os Virgílios, se quiserdes, não passam dessa paciência aliada a uma viva imaginação que cria todas as descobertas com que se honra a humanidade. Então poderíamos pensar em Virgílio, em Ovídio, em Platão, em Sócrates, em todas as grandes e geniais mentes que já passaram por aqui. Que, claro, tinham ideias que eram próprias, já suas, de sua genialidade, claro, entendendo a genialidade como o Espiritismo nos la explica, não como um privilégio, uma graça simplesmente concedida, mas entendendo que o gênio, como nos diz Emmanuel, é o produto dos séculos. É o produto de uma vontade aplicada a um determinado fim por muitas e muitas existências, desenvolvendo-se às culminâncias dentro daquela frente, digamos assim, do desenvolvimento humano. Nós nos recordamos do caso que está narrado lá por Ivone do Amaral Pereira, ela que tinha uma amizade de outros tempos com esse espírito, que é o espírito de Chopin, que foi um gênio do piano, como nós sabemos, da música, mas que havia sido também um gênio da pintura. Ele revela as suas encarnações pretéritas a Ivone, ele havia sido Rafael Sanzio. E também um gênio da escrita, ele havia sido Ovídio, o grande poeta. Então veja só um espírito, Ovídio, Rafael, Chopin. Escrita, pintura, música.
quanto séculos de empenho e dedicação. Tanto é assim que ele dizia, Ivone, na próxima encarnação eu vou pedir para vir com essa parte artística, digamos assim, obnubilada, cerrada, para que eu possa avançar em outras áreas, em outras frentes. Olha que magnífico isso, gente. Entendemos o que é evolução à luz do Espiritismo. O que é a evolução de indivíduos e de coletividades, o que são essas interações entre dois planos. O Espírito, então, que pede, olha, nessa área eu já trabalhei muito, eu preciso vir com ela, digamos assim, bloqueada nessa existência para que eu me dedique a outras. Isso talvez é até uma boa notícia para nós. Né? Aquela área que parece assim totalmente bloqueada, talvez não seja assim uma área nada desenvolvida. Talvez ela esteja bloqueada nesta existência. Talvez ganhos já foram feitos em outras existências. Mas agora precisamos nos focar em outras frentes. Então olha como isso abre tantas novas camadas de compreensão do que é a humanidade, do que é um gênio, sem aquela visão ingênua de que há ali uma graça, um favor especial dos céus. É o produto dos séculos. É o que o Jacquard está aqui descrevendo para nós. Essas grandes mentes, claro, também em contato, em comunhão com a espiritualidade superior. E isto por quem? Essa parte aqui acho que não é necessário. Então aqui ele também comenta, depois o próprio Vaucanson vem e traz a sua contribuição também, e ele fala assim, deixa eu ver se eu consigo encontrar a parte específica em que ele fala do trabalho e da evolução do trabalho no tempo. Ele diz assim, o homem não foi feito para ficar como instrumento inteligente de produções. Por suas aptidões e seu lugar na criação, por seu destino é chamado a outra função, além da máquina, a um outro papel, que não o do cavalo de carrossel. Deve, nos limites fixados por seu adiantamento, chegar a produzir cada vez mais intelectualmente e, enfim, emancipar-se desse estado de servilismo e de engrenagem sem inteligência e a que, durante tantas gerações, ficou escravizado. Então, assim, vai desenvolvendo-se o meio de atuação do espírito. Quanto mais progride uma coletividade, um espírito, um orbe, por exemplo, mais as máquinas vão cumprindo as tarefas mecânicas, vão assumindo essa posição para que cada vez mais o espírito desabroche em seus potenciais imensos que jazem latentes dentro de si. É o que Emmanuel, mais tarde, no Pinga Fogo, falaria para todos nós. E ele ainda segue dizendo: mas todas as nossas reflexões não têm senão um objetivo: demonstrar que ninguém deve gritar contra um progresso que substitui braços humanos por molas e engrenagens mecânicas. Além disso, é bom acrescentar que a humanidade pagou largo preço à miséria e que, penetrando cada vez mais em todas as camadas, essa instrução tornará cada indivíduo mais apto para funções cada vez mais amplas, de realização e de criação no mundo. Ele conclui a sua mensagem dizendo: o homem é um agente espiritual que deve chegar, num tempo não muito distante, a submeter ao seu serviço e para todas as operações materiais a própria matéria, dando-lhe por único motor a inteligência que desabrocha nos cérebros humanos. Então, a matéria servindo ou fazendo o trabalho material que compete à matéria. Então, isso apresenta um panorama para nós impressionante quanto ao que nos aguarda nos séculos futuros. Se pudéssemos olhar a humanidade daqui a um milênio, creio que teremos dificuldade de conceber agora o que será essa humanidade daqui a um milênio, se escolhermos caminhos mais felizes, se não ficarmos em caminhos tão rebeldes, sobre o que Emmanuel também falou lá no Pinga Fogo. Isso aqui nos recorda ainda de um outro caso interessante que fala muito especial a nós brasileiros, Dentro dessas chamadas invenções ou descobertas múltiplas, nós temos um caso que envolve uma figura muito importante para a nossa nação, que é o caso da aviação, o caso de Alberto Santos Dumont. Então, ali também tivemos a descoberta sendo desenvolvida em várias partes. Temos os irmãos Wright, temos Samuel, agora me foge o sobrenome dele, que também pesquisava sobre a aviação naqueles tempos.
temos Alberto Santos Dumont, sem considerarmos os anteriores, né, os que vieram descobrindo os balões e tal. Agora, o que é muito interessante, e essa foi uma pérola que nós pudemos encontrar em nossas pesquisas, é que um médium aqui no Brasil, em 1876, para sermos mais exatos, em julho de 1876, o médium Ernesto Castro recebia uma mensagem que é realmente impressionante. Porque, como nós sabemos, o primeiro voo do 14 bis, que é tido por muitos aí, essa inauguração de fato de uma nova era, né? Embora ainda estivéssemos meio longe dos aviões como nós os temos hoje, aviões a turbina e tudo mais, mas esse voo se daria em 1906, se não me falha a memória, ou 1907, acho que é um dos 2 anos. Aqui estamos em 1876. Santos Dumont nasce em 1873. Portanto, ele tinha 3 anos. E vejamos a mensagem recebida por um médium lá no interior de Minas Gerais, em 1876, que foi posteriormente inserida na revista Reformador, no seu primeiro ano, o ano de 1883. Reformador, agosto de 1883, nós temos essa mensagem que é ditada pelo espírito Estevão Montgolfier. Estevão Montgolfier, em francês, Estevão é Etienne, era um dos irmãos Montgolfier, que foram os responsáveis pelo primeiro voo de um balão tripulado. O próprio Estevão, o irmão mais novo, é que subiu no balão. É ele, então, esse espírito, que traz essa mensagem que é realmente fascinante. Ele diz assim, 1876, vencer o espaço com a velocidade de uma bala de artilharia em um motor que sirva para conduzir o homem. Gente, Santos Dumont estava concebendo 14 bis, não tinha qualquer ideia ainda de um avião movido a um motor, a uma turbina, com a estrutura que os aviões viriam a ter. E ele aqui está falando de uma velocidade similar à de uma bala. Qual a velocidade com que o 14 bis, os primeiros protótipos voavam? Nada comparado a isso. No entanto, o Espírito já permite nos vislumbrar na velocidade de uma bala. Em um motor, fala até do modo de propulsão. Porque os primeiros protótipos, por exemplo, dos irmãos Wright, eram catapultados para que conseguissem voar. Santos Dumont teve essa conquista, digamos assim, de prescindir da catapulta. Mas ainda assim, estava longe de chegar-se a essa concepção. Eis o grande problema que será resolvido dentro de pouco tempo. Essa máquina poderosa de condução não há de ser uma utopia. Não. O missionário que traz esse aperfeiçoamento à Terra já se acha entre vós. Santos Dumont tinha 3 anos. Entre os outros, porque, como dizíamos, muito provavelmente, muito certamente, Santos Dumont, os irmãos Wright e os demais, como se deu no caso lá do pneu, se reuniam à noite. E depois, ainda hoje, fica a disputa. Quem foi o primeiro, quem não foi? Quando todos estavam ali reunidos a conceberem. Mas aqui o Espírito traz-nos verdadeiramente uma mensagem de caráter profético. Por quê? Era chegado o tempo da ideia. Era chegado o tempo da invenção. Então os Espíritos abrem um pouquinho mais para nós do véu, mostrando-nos esse progresso entre 2 planos. E ele prossegue. O progresso da aviação aérea, que tantos prosélitos têm achado e tantas vítimas têm feito, não está, portanto, longe de realizar-se. O aperfeiçoamento de qualquer ciência depende do tempo e do estudo da humanidade para recebê-lo. Então, do tempo, o momento propício e também o estudo, o empenho da humanidade, das coletividades para receberem aquele invento, para receberem aquele aperfeiçoamento. A locomotiva, esse gigante que avassala os desertos e vence as distâncias, será um insignificante invento ante o pássaro colossal. Você vê um A380 hoje, um Airbus A380, e esse espírito está falando em 1876 de um pássaro colossal.
que, qual condor dos Andes, percorrerá o espaço, conduzindo em suas soberbas asas os homens de vários continentes. Então, os primeiros protótipos andavam a alguns metros. O Espírito está falando aqui de voos intercontinentais. Intercontinentais. Não é fascinante vermos tudo isso, né? Quando a gente pega as obras de André Luiz, vê lá a descrição de máquinas, equipamentos do mundo espiritual, a própria televisão, né? Que já estava prevista lá nas obras de André Luiz, antes que pudesse desenvolver plenamente aqui no plano dos encarnados, lá estava. Grandes descobertas, por exemplo, do ponto de vista científico, que a espiritualidade vai abrindo para nós. Por exemplo, todas as descobertas em torno da glândula pineal, que André Luiz adianta, e que ali, ao tempo, a glândula pineal era quase que uma desconhecida. Ali a gente vê tudo isso se desenrolando diante de nossos olhos. Para que isso? Para que entendamos e consolidemos em nós, em nossos corações, essa certeza numa providência divina. Essa compreensão de que a vida é conduzida. Cada indivíduo, as humanidades, estamos sob a tutela de forças superiores, sublimes, que aguardam de nós o nosso empenho e a nossa realização. Mas tudo isso nos traz uma segurança, uma confiança de que o progresso de fato se dá entre dois planos, que a vida não se resume à estreiteza de nossos sentidos desse lado da existência. Prossegue o espírito aqui, Estevão, o Etienne, os balões, meros exploradores e precursores da admirável invenção, nada, pois, serão perante o belo e portentoso pássaro mecânico. Esse Deus de bondade e de misericórdia, que nada concede antes da hora marcada, deixa primeiramente que seus filhos trabalhem em procura da sabedoria, e depois que eles se tenham esforçado em descobrir a verdade, aí então lhes envia um raio de sua divina luz. Então é muito bonito como que o Espírito aqui, Etienne, faz essa conexão do funcionamento da providência divina e da nossa possibilidade de compreender esse progresso se desenvolvendo, como isso consolida em nós a certeza de que há uma providência augusta e misericordiosa, infinitamente sábia, que nos permite viver as experiências e que no momento propício atua. Atua sem nos privar de nosso livre-arbítrio, sem interferir propriamente em nossas escolhas. Atua secundando em nós o bem e de alguma maneira nos alertando quanto ao mal. Mas essa força ali sempre esteve, ali está e sempre estará. E se isso vale para a ciência, para o progresso, os desenvolvimentos materiais, também valerá para o nosso progresso moral e espiritual. Suas dores, portanto, não são ignoradas. Suas enfermidades, suas dificuldades, suas lutas, são todas elas vistas e conhecidas. Mas é que Deus te dá tempo para experimentar, para vivenciar, para se esforçar, para escolher, para que então possa te secundar naquilo que for bom e te enviar os devidos alertas quando o caminho escolhido não for dos melhores. Eis a vida em todos os seus âmbitos, não somente nas ciências materiais. A vida moral de cada um de nós obedece a esses mesmos princípios. Assim como os homens lá, os espíritos se reuniam para falarem sobre as invenções, nós sabemos, nos reunimos para encontrarmos seres que nos são queridos, que estão em outras instâncias neste orbe, ou que já partiram. Encontramos-nos à noite, durante a emancipação da alma, durante o desdobramento pelo sono, com benfeitores espirituais que nos relembram de compromissos, de tarefas. Quantas vezes não o vemos descrito em André Luiz, nas suas obras, encontros dessa natureza? O espírito encarnado, revoltado, lamentando-se, às vezes prestes a tomar uma decisão precipitada. E então ele sente um torpor, sente-se adormecer e no sono é visitado
por benfeitores que vêm de esferas sublimadas a relembrar-nos: lembra, meu filho, aceitaste de bom grado a luta e a prova, escolheste tal experiência, decidiste juntamente conosco estar nesta ou naquela circunstância, junto a essas ou aquelas pessoas. E aí aquela sensação que muitas vezes teremos de acordarmos completamente refeitos. Aquele provérbio: nada como uma noite de sono, nada como um dia após o outro, é muito mais verdadeiro do que nós pudéssemos imaginar, graças ao intercâmbio com a vida maior. De modo que os espíritos mais elevados chegam a dizer: a vida no mundo seria inviável não fosse o sono e a emancipação da alma pelo sono, pelos encontros que são proporcionados, pelas lembranças, pelos diálogos, pelas inspirações que são colhidas, pelo trabalho que pode ser realizado do lado de lá também. É uma vida agora que se expande em muito para além do que nós podemos ver. Mas isso tudo é vida, conforme nos ensina a doutrina espírita. Isso tudo é a obra divina na qual estamos imersos. Tudo regido por essa providência infinitamente amorosa e misericordiosa. É o que está sendo descrito aqui. E ele conclui: já veem, ó mortais, que a navegação séria não será um sonho, não, mas sim uma brilhante realidade. O tempo que vem próximo vos dará o conhecimento desse estupendo motor. Brasil, tu que foste o berço dessa grande descoberta, serás em breve o país escolhido para demonstrar a força dessa grandiosa máquina aérea. Eis o prognóstico que vos dou, ó brasileiros. E aí está o Brasil com todos os seus desafios, um país, do ponto de vista material, ainda com muitas coisas a avançar, mas é um dos pioneiros no âmbito da aviação, com uma empresa que é, de fato, um grande orgulho nacional, como a Embraer. Por quê? Vocação, esse trabalho, esse processo descrito entre dois planos para nós pela doutrina espírita. Que isso possa, então, alargar a nossa compreensão do que seja a vida. Tanto no que diz respeito a esses progressos de natureza mais material, mas trazendo agora para o âmbito da vida de cada um, que saibamos entender essa vida em sua dúplice experiência ou em suas duas dimensões, valorizando o que aqui podemos fazer, sempre com muito empenho, com muito esforço, com muita vontade e determinação, mas também lembrando-nos de valorizar esse tempo que passamos do lado de lá. Pelo menos um terço, um quarto, algo em torno disso da nossa existência física, será gasto no mundo espiritual. E até esse tempo nos compete aproveitar, valorizar. Recordo-me da questão 402 do Livro dos Espíritos, quando eles nos falam ali dos sonos inteligentes. Aqueles que têm o sono inteligente são os que sabem aproveitar-se do sono para estudarem, fazerem trabalhos que às vezes acham completos quando voltam ao mundo espiritual. Foi tão eficiente que não só aproveitou a vigília, como também o sono. E ao voltar para o mundo espiritual, percebe que fez um curso inteiro do lado de lá, que fez um trabalho inteiro do lado de lá. Por quê? Em vivendo bem do lado de cá, preparamos para viver bem também a emancipação e o desdobramento. André Luiz fala-nos tanto sobre isso. Fala-nos dos casos de trabalhadores que aqui guardavam um certo verniz de busca, de religiosidade, mas que, chamados à tarefa do lado de lá, fugiam de seus compromissos. Aquele curso que tinha lá no mundo espiritual, para dirigentes e trabalhadores espíritas, lista de presença, 10%. Começou com 300, daqui a pouco tinha. Aí o André e os benfeitores vão atrás de 2 casos ali para ilustrar o que se processava. Fica a sugestão de leitura para que possam ver como se dá isso. Se não me falha a memória, no livro Missionários da Luz. Para que a gente possa entender que a vida se opera, se processa para além do sono também, para além do corpo. E é nosso dever, enquanto espíritas, conscientes dessa realidade dupla, desse progresso feito nessas duas frentes, estarmos também aproveitando isso e consolidando cada vez mais
tudo o que temos recebido da espiritualidade e desse amparo da providência divina. Então ficam aqui as reflexões, esperamos que elas possam ajudar cada um de vocês a expandir mesmo no coração e na mente essa compreensão para com a vida e para com a presença divina e dos bons espíritos que nos amparam, para muito além daquilo que é mais palpável ou visível para nós. Que desenvolvamos a nossa intuição, a nossa percepção, que investamos no estudo, no serviço, no bem, porque isso nos habilitará cada vez mais a sermos de fato úteis, a estarmos sintonizados com essas forças superiores, podendo concretizar aqui nesse mundo aquilo que nos chega como inspiração, como dádiva a ser realizada aqui nesta dimensão. A todos vocês, muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim